Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam na sua vida contribuir para você ser forte, para você ser abençoado, para você ser feliz, para você ser aquela pessoa vitoriosa, aquela pessoa entusiasmada, aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa que nada consegue tirar o seu humor, porque você já tem a fonte perene de alegria no seu coração. Viver com Cristo é viver alegre, viver com Cristo é viver cantando, viver com Cristo é viver sorrindo, viver com Cristo é viver bem. E é esse o meu propósito, através deste programa, levar você a conhecer Jesus e a encontrar nele a verdadeira receita da felicidade. E você ser uma mulher que vive sorrindo para os filhos, para o marido, você ser um marido que vive sorrindo para a família, você ser alguém que onde você trabalha, você é o senhor sorriso, a senhora sorriso, porque viver é tão bom, não é? Viver é tão bom e tão precioso que mesmo com os problemas que surgem, as dificuldades que vêm, os reveses da vida, as aparentes derrotas, nada pode tirar o brilho do nosso sorriso. Porque sorrir é demonstrar que há em nós uma esperança. Esperança é que nos faz sorrir, porque mesmo que estamos vivendo um momento difícil, nós temos a esperança de que daqui a pouco nós vamos vencer esse momento e vamos cantar o cântico da vitória. Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero conduzir você a experiências novas e preciosas com Deus. Saiba você que a vida sem Deus torna-se num suplício, num sofrimento, num martírio. Porque a vida sem Deus é uma vida vazia. A vida sem Deus é uma vida sem fé. A vida sem Deus é uma vida sem esperança. A vida sem Deus é uma vida sem bênçãos. E você sabe que não dá para viver sem Deus. Então, abra seu coração e diga, Senhor Deus, entra aqui na minha vida, faça uma grande obra no meu coração, no meu interior, coloca o meu mundo interior em ordem, em equilíbrio e deixa andar contigo. Deixa eu te servir todos os dias da minha vida. Deixa eu fazer parte do teu reino aqui na terra. Quando você faz a oração do Pai Nosso, lá você diz assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós clamamos pelo reino, nós nos submetemos a esse reino e permitimos que a vontade de Deus, que é soberana, que é eterna, que é poderosa, esteja sempre nos acompanhando e a vida torna-se muito melhor, mais preciosa e gloriosa. Vamos juntos, fazendo do Falando ao Coração como se fosse uma caminhada. E nesta caminhada nós vamos orando juntos, vou fazer duas orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção de Deus na vida de todos os que me ajudam financeiramente manter esse programa no ar. Na segunda, eu vou apresentar todos vocês diante de Deus no altar da intercessão e vocês estão convidados a orarem comigo. Eu quero dar graças a Deus por todos vocês que me dão o privilégio da sintonia. O Falando ao Coração está na televisão, o Falando ao Coração está no rádio, o Falando ao Coração está no Instagram, o Falando ao Coração está no YouTube, o Falando ao Coração está no Facebook, o Falando ao Coração está também no WhatsApp. Olha só que facilidade, né? Você que vive aí olhando para o WhatsApp o tempo todo, né? Tem o Falando ao Coração aí, nessa ferramenta importante que você utiliza e de vez em quando você dá uma escapulida das mensagens e tantas coisas e vai no Falando ao Coração, e respira fundo e deixa Deus fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Porque quando você busca a Deus, você encontra força para o trabalho, encontra força para enfrentar os problemas da vida, encontra força para vencer as dificuldades que normalmente a vida tem, porque ninguém é completo, ninguém está totalmente completo nesta vida. Para um falta moradia, para outro falta emprego, para outro falta saúde, para outro falta companheiro ou companheira,
para outro falta amizade, para outro, e cada um tem a sua falta. Mas saiba, quando você tem Cristo, você diz como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Ele completa, Ele preenche o vazio que você tem. Sabe o tamanho do seu vazio? É o tamanho de Deus. É um vazio grande? Deus é grande. É um vazio pequeno? Deus se comprime para fazer parte da sua vida, preenchendo este vazio. Aí você vive uma vida melhor, uma vida maior, uma vida mais ampla, uma vida mais feliz, uma vida mais abençoada, uma vida mais vitoriosa. E Deus tem sempre algo forte para você. Quero orar por você neste instante. Você que é um evangelista associado. Você que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar. Você que gostaria de ajudar, mas não está tendo condições. Eu vou pedir a Deus para abrir portas na vida de todos vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, eu sou profundamente agradecido por todas essas pessoas que contribuem com o programa Falando ao Coração para que eu tenha os recursos necessários para manter o programa no ar. Pai, abençoe e recompensa cada uma dessas vidas. Faça com que elas vivam um tempo de prosperidade, um tempo de conquistas, um tempo de realizações. Recompensa, Senhor, cada contribuinte e abençoa aqueles que não estão podendo contribuir. Gostaria, mas não estão podendo. Abra portas de vitórias na vida dessas pessoas. Abra uma porta de emprego, abra uma porta de rendas, ó Pai, dá vitória a todos e recompensa a estes teus filhos. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Hoje é quarta-feira e quarta-feira tem um compromisso que você não pode perder. É estar conosco às 8 da noite aqui na Betel. Avenida T3 com a T8 no setor Bueno. Eu digo aqui na Betel porque é daqui que eu apresento o programa Falando ao Coração. Então eu gostaria de ter vocês aqui comigo no culto de hoje à noite. Vai ser bênção, você não pode perder. Você não pode perder. Venha estar conosco, 8 da noite, com chuva, sem chuva, com calor ou com frio. Venha na Betel, Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Venha com a família, traga os filhos, nós estamos ministrando para as crianças, nas suas respectivas faixas de idade, o curso de Teologia Infantil, curso bíblico de uma importância enorme na formação do caráter cristão de cada criança. Porque quando você conhece a Deus, você vence tantos problemas que te cercam, tantos problemas que te interceptam nesta vida para que você fique uma pessoa ranzinza, uma pessoa acabrunhada, uma pessoa triste, uma pessoa muitas vezes se sentindo derrotada. Então nós precisamos de conhecer a Deus. E as crianças também precisam conhecer a Deus. Devem crescer. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não desviará dele. Então é importante que você entenda essa necessidade e vivamos juntos esta obra de fé. Quarta-feira, 8 da noite, nesta quarta eu te espero aqui na Betel para um momento de muita comunhão, de muita alegria e de muitas bênçãos. Deus tem algo forte para você. E no domingo nós temos atividades pela manhã e à noite. Pela manhã começando às 9, à noite começando às 18h30. Café da manhã, escola bíblica dominical, culto, depois à noite. Escola Bíblica Dominical, culto, chá da comunhão, e assim você tem a oportunidade de viver conosco momentos intensos e preciosos. Tem espaço para você estacionar o seu carro, estacionamento fechado, tudo pensando no seu bem-estar. Tudo preocupado e feito para que você possa sentir-se bem aqui entre nós na Betel. Te espero, hein? Te espero hoje, te espero no domingo, te espero em todos os trabalhos. Mas tem mais. Vou te dizer um trabalho importante que a gente faz aqui na Betel, que talvez você esteja aí precisando desse trabalho na sua vida. Sabe o que é? É o pronto-socorro da alma. Na sexta-feira, eu tenho um grupo de pastores, dirigido por uma pastora, que é uma bênção, a pastora Lani, ficam aqui na igreja o dia inteiro, aqui no templo, o dia inteiro, para atender as pessoas que precisam de libertação, que precisam quebrar maldições, que precisam vencer situações. Você tem medo de altura, medo de passar debaixo de escada, medo de
de dormir no quarto escuro, tantas coisas, ouve vozes e tantas perturbações, você precisa ser liberto. E a gente faz esse trabalho. Pronto socorro da alma. Toda sexta-feira, começa às 8 da manhã, vai até onde for necessário para alcançar a última pessoa que vem. Não paga nada, você será atendido individualmente, você não vai ter aquele atendimento coletivo, você tem que expor qual o seu problema. Não, é tudo reservado, cada ministrante numa sala, atendendo pessoa por pessoa, e tem sido uma benção. Então, nessa sexta, você que está passando por momentos de dificuldades aí, por perturbações, sonhos terríveis, maldições que você carrega, seu pai era alcoólatra, seu avô era alcoólatra, seu bisavô era alcoólatra, agora você está sendo um alcoólatra também, e você fica com medo de seu filho também ser. Então venha ser liberto, venha quebrar essa maldição. Nós queremos te ajudar. Esse trabalho de sexta-feira tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas e não vai ser diferente na sua vida também. Deus tem uma obra de libertação importante para o seu coração. E você no sábado, está aí de bobeira, não tem o que fazer? Nós temos um culto sábado pela manhã, 9 horas, é um culto de consagração, ministração da palavra, cânticos, louvores, adoração, coisas boas para você, tudo aqui na Betel. Há 809 semanas nós propomos aqui as campanhas dos Salmos. O Salmo dessa semana é o Salmo 92. Faça você também esta campanha. Leia o Salmo 92 20 vezes por dia durante 5 dias, 100 vezes no total. E você será uma pessoa ricamente abençoada por Deus. Viva esta obra de fé, porque ler a Bíblia é um exercício de fé, é um exercício de conhecimento, é um exercício de crescimento. É um exercício para nos abençoar. Faça a campanha do Salmo 92 e deixa Deus fazer esta obra maravilhosa que Ele tem para fazer na sua vida e você será a pessoa mais feliz, mais forte e mais abençoada. Você já adicionou o WhatsApp do Falando ao Coração no seu? Faça isso. Esse primeiro número que você vê aí na tela, esse primeiro número, esse aí de cima, ele é o nosso WhatsApp. Você vai lá na sua agenda de contatos, coloca lá o Falando ao Coração, com esse número aí, vai no seu WhatsApp, manda uma mensagem, a partir daí você está adicionado. Todos os dias você poderá assistir o programa do dia e ser, assim, ricamente abençoado por Deus. Você que está adicionado, quer assistir o programa, só colocar lá, #programa, envia, o programa chega para você. Quer saber o salmo de campanha da semana? #salmo, envia, o salmo já aparece para você ler o salmo, tudo facilitado para você. Quer fazer o seu pedido de oração? #oração, que escreve oracal, né, porque não tem tio e nem cedilha, oracal, envia e tem a oportunidade de fazer o seu pedido de oração. É tudo criado e facilitado para que você possa receber e desfrutar de muitas bênçãos de Deus na sua vida. Vamos para a mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 e 26. Assim está escrito. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus, ao fazer esse discurso, ele quer nos alertar sobre algumas posições importantes que nós precisamos ter claras na nossa vida. Primeiro ele diz, olha, o homem prudente ouve as palavras e pratica. O homem insensato ouve as palavras e rejeita. Aí eu pergunto, você que está me assistindo, homem ou mulher, você está aplicando na sua vida estas palavras que você ouve aqui no Falando ao Coração? Estas ministrações que você recebe aqui? Se a sua resposta for sim, você é uma pessoa prudente. Ah, mas se você ouve a mensagem, às vezes até gosta, mas
ignora, não dá valor. Aí você está sendo chamado de uma pessoa insensata. Então, nesta hora eu quero falar com você que é prudente e com você que é insensato. Não sou eu que estou definindo. É o próprio Jesus que está dizendo. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu chamarei de uma pessoa prudente. Quem ouve as minhas palavras e rejeita, ignora, porque você pode rejeitar declarando, eu não quero essa palavra. Ou então, ignorar, não, deixa para lá, não estou interessado nisso não. Aí essa pessoa será chamada de insensata. Com quem o Senhor Jesus comparou estes dois tipos de pessoas? As prudentes e as insensatas. Ele falou, compararei o homem prudente, a pessoa prudente, como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. E compararei o homem insensato, aquele que rejeitou a minha palavra ou ignorou a minha palavra, como aquele que construiu a casa sobre a areia. A areia. Aí Jesus, no seu discurso, está dizendo, veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade. A casa que estava firmada sobre a rocha ficou firme. E a casa que estava firmada sobre a areia enfrentou a mesma situação. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade. E assoprou. Mas a casa estava construída sobre a areia. O que aconteceu? A casa ruiu. A casa veio ao chão. A casa foi destruída. Aí nós precisamos avaliar como está a nossa vida. Porque se nós estamos ouvindo a palavra e praticando, aí já somos chamados de pessoas prudentes, que constroem a casa sobre a rocha. Aí pode vir o vento que for, a tempestade que for, a turbulência que for, a dificuldade que for, a chuva que for, a casa está firmada, porque está sobre a rocha. Agora, se você é daquelas pessoas que ouve até a palavra, às vezes nem dá ouvidos, rejeita frontalmente, de pronto, diz, não quero saber. Ou então ignora, fala, isso não interessa para mim, eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho a minha teoria, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha crença. Eu não tenho crença nenhuma, tenho o meu achismo, eu acho que é assim, assim. Aí você vê que Jesus está dizendo que a insensatez tomou conta de você. Aí você também construiu a sua casa. Porque tudo que estamos fazendo nesta vida é construir uma casa. Essa casa pode ser chamada de um lar, chamada habitação, mas também chamada de lar. Porque o lar pode existir sem ter uma casa, mas a casa indica que ali mora uma família. Então, quando você está construindo, você constrói família, sua casa é chamada família, chamada lar, pode ser chamada habitação também. E como você está construindo? Qual o alicerce desta casa? Qual a base dessa construção que você está levantando? E aí é o segredo. Se você faz um alicerce sólido, uma rocha, aí a sua casa está sendo estruturada com segurança. Mas se você está aí baseado nas teorias, porque alguém falou que é assim, você não confere, não compara com nada, porque nesta vida nós precisamos estar atentos para comparar as coisas com aquelas que existem, para que nós possamos chegar a uma conclusão. Quando você olha para a vida espiritual, você não pode ficar simplesmente seguindo aquilo que alguém diz, sem que haja uma comprovação daquilo que está dizendo. A comprovação como é feita? Com dados, com informações, com história. Por quê? Quando você quer saber se a sua casa está sendo construída sobre a rocha, você vai observar princípios, vai observar valores, vai observar verdades, vai observar doutrinas verdadeiras, e aí você tem que confrontar com a história. Na história, isso aí realmente teve
confirmação? Ou foi alguém que bateu a cabeça na parede e disse que estava vendo as coisas e criou e pronto? Não, a vida com Deus é uma vida de prática. Por isso Jesus está dizendo, aquele que ouve a minha palavra e pratica. Nós precisamos de praticar a vida cristã, praticar a vida espiritual. Quando você nasceu, você sabia andar? Não sabia. Você sabia falar? Também não sabia. Você conhecia as cores? Não conhecia. Você sabia os números? Não sabia. Mas aí você foi aprendendo, praticando. Você primeiro arrastou pelo chão, depois você começou a caminhar segurando nos móveis da casa, ou segurando na mão do pai ou da mãe ou de alguém adulta. E aí você foi crescendo, praticando aquilo. E agora mesmo você começou a andar sozinho, cambaleando, mas andou. Até que hoje você anda normalmente, por todos os lados, corre para lá, corre para cá. Mas isso exigiu o quê? Prática, treinamento. E nós precisamos de praticar as coisas de Deus na nossa vida. Não podemos simplesmente, meu pai, meu avô era dessa religião, meu pai era dessa religião, eu também vou ser dessa religião, meu filho também vai ser dessa religião. Será que essa religião tem uma consistência, tem um apoio histórico? E a Bíblia é o maior livro para nos apoiar sobre isso. Por quê? É um livro histórico. Você começa falando a Bíblia da criação do homem e vai até o fim de todas as coisas, que é a eternidade com Deus. Então, qual outro livro que mostra isso com dados? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Espera bem, não diga isso, não diga isso. Você está dizendo que não sabe. E dizer as coisas que a gente não sabe é perigoso, porque você comete erro. Então, a Bíblia foi escrita por homens? Em parte sim, porque o homem foi o instrumento que Deus usou para escrever. Você acha que o homem natural, comum, poderia escrever coisas que iam acontecer 4.000 anos depois, 3.000 anos depois, 2.000 anos depois, 1.000 anos depois, 500 anos depois? Temos que olhar isso. Isso é fato. Então, quando você lê a Bíblia, você está vendo lá, 4.000 anos antes está dizendo que vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ué, quem é esse? Você sabe que é Jesus. Então, quando você vê a Bíblia 3.000 anos antes falando, 2.000 anos antes falando, e cumpriu, literalmente. Então, você sabe que não pode ser um livro feito pela cabeça do homem. Foi um livro feito pela cabeça de Deus. O homem foi instrumento. Homens simples, rudes até, como Pedro, você sabe, era um pescador. Ele escreveu cartas, e você lê as cartas dele e vê aquilo numa riqueza impressionante de detalhes. João era pescador também, escreveu um evangelho, o evangelho segundo escreveu João, o evangelho de Jesus, escreveu o Apocalipse, escreveu cartas. Então não pode ser falado que a Bíblia é um livro feito por homens. A Bíblia é o livro de Deus para os nossos corações. E aí você tem que confrontar isso com o tempo, confrontar isso com a história. Quantos livros você já leu e hoje esses livros, você disse, aí está ultrapassado, já criaram uma doutrina nova, criaram uma teoria nova, conseguiram uma informação nova, coisa assim. Quando você olha para a Bíblia, não, é a mesma. É o mesmo livro de todos os tempos. É o mesmo livro que traz a mesma doutrina, o mesmo princípio, os mesmos valores, tudo. Então, não pode ser um livro comum. Então, olha, toda religião é boa, desde que seja coerente com a Bíblia. Coerente com a Bíblia. Toda filosofia será boa, se ela não confrontar a Bíblia, for de acordo com a Bíblia. Tudo na vida torna-se precioso quando você confere com alguma coisa. Eu quero saber se o que eu acho tem coerência. Tem fundamento. Aí você vai para a Bíblia. Mas eu estou falando de coisas científicas, a Bíblia é um livro científico também. Quando na história da humanidade dizia que o mundo era quadrado, coisa parecida, e alguém falou que o mundo era redondo, foi jogado na fogueira porque disse que estava cometendo um sacrilégio, e a Bíblia já dizia que a Bíblia, que
que a Terra é redonda. Então a Bíblia já dizia que a Terra... Então é um livro científico, porque se tivessem lido a Bíblia, não teria queimado o coitado lá que falou que a Terra era redonda. Então nós precisamos de entender que é um livro que nos dá consistência. E Jesus está dizendo, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu direi que é uma pessoa prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, e assopra o vento, vem a tempestade, vem o vendaval, e a casa fica firme, porque está sobre a rocha. Mas o mesmo Jesus está dizendo, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu direi que é uma pessoa insensata, e eu compararei esse aí com aquele que construiu a casa sobre a areia. Aí veio o vento, veio a tempestade, veio a turbulência, veio o vendaval e a casa caiu. Então nós precisamos de entender que nesta vida nós precisamos de trabalhar para que a prudência seja uma constante na nossa vida. E aí teremos uma vida muito melhor. Pense nisso, aplique esses valores à sua vida e você será uma pessoa prudente, vitoriosa. E a sua casa, a casa que você está construindo sobre a rocha, que é Cristo, será uma casa firme e nenhum vendaval vai derrubá-la, mas você vai ser sempre feliz e abençoado. Senhor Deus e Pai, diante do Senhor neste altar, eu apresento todos os nomes que chegaram para mim, todas as pessoas que oram comigo. E te peço, Pai, no nome de Jesus, olha para cada uma dessas pessoas agora, alcança-as onde elas estão, sonda os seus corações, veja, Senhor, as suas necessidades e desafios, ajuda-as na dificuldade que muitas vezes têm de compreender as coisas sagradas, as coisas espirituais, e que elas possam receber de Ti agora a bênção da cura, a bênção da alegria, a bênção da salvação, a bênção da libertação, a bênção da vitória. Porque no nome de Jesus eu declaro todas essas pessoas abençoadas. Eu ministro esta unção. Na Tua palavra está escrito que a unção alegra, a unção protege, a unção cura. E são estas bênçãos que eu quero pedir e ministrar na vida de todos, sempre orando no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deus os abençoe grandemente e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.